Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, essas 4 características: integridade, retidão, temor a Deus e se desvia do mal, se afastar do mal. Essas 4 referências, essas 4 características de Jó existem também em cada um de nós. Deus inseriu essas 4 características, essas 4 referências em nós também, por intermédio do Espírito Santo. Há em nós essas mesmas características, essas mesmas qualidades: integridade, em se manter fiel a Deus com sua conduta, com seu caráter. Retidão, não se desviar, não sair do propósito de Deus, independente da circunstância, do momento, da situação. Temor a Deus é obedecer a Deus por amor, obediência a Deus em todas as circunstâncias, não se corromper. E se desviar do mal é observar a circunstância, a situação, ter discernimento e falar: não, eu não vou praticar isso, porque isso é mal. Eu não vou deixar isso me contaminar. Eu não vou deixar isso quebrar a minha integridade. Eu não vou deixar isso quebrar os meus princípios. Eu não vou deixar isso quebrar a minha retidão. Jó teve essas 4 características, essas 4 qualidades. E essas 4 características e essas 4 qualidades habitam em nós também, por intermédio do Espírito Santo. E ela serve para nós testemunharmos diante de todos que nós somos filhos de Deus. Porque Jó passou por situações aqui terríveis, situações sofríveis, de muito sofrimento. Mas mesmo assim, ele permaneceu íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Você for ler aqui o capítulo 1, você vai observar que ele era um homem muito rico, era um homem mais rico de todo o Oriente. Ele tinha tudo as coisas em abundância, provisão, ele tinha riquezas em abundância. E ele, num dia só, ele perdeu tudo, principalmente também a família, os filhos, a quem ele amava. Perdeu tudo, mas mesmo assim, ele continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Ele não deixou com que aquela circunstância, aqueles momentos, quebrasse aquilo que Deus colocou nele. Ele não deixou com que circunstâncias externas interferissem no que estava internamente dele, que era a essência de Deus. E nós também não podemos deixar com que circunstâncias, situações ou momentos externos interfiram no que está interno, naquilo que Deus colocou em nós. Não podemos deixar com que circunstâncias quebrem nossa integridade, quebrem nosso caráter, quebrem nossa retidão, fira nosso temor a Deus. Não podemos deixar. No versículo 8, Deus falou assim, versículo 8, e o Senhor disse a Satanás: Tu observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, Deus colocou algo em nós para ele poder testemunhar diante de Satanás. Satanás, há lá na terra a minha criação com as minhas características que eu coloquei nele. Ele se permanece íntegro, se permanece com a minha imagem e semelhança. Ele está fazendo o que me agrada, não o que te agrada. No versículo do capítulo 2, no versículo 3, Deus diz as mesmas palavras. E o Senhor disse a Satanás: Tu observa o meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele, homem reto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja bem, Deus quer dar testemunho nosso para Satanás.
a nossa vida, qual é o testemunho que Deus está dando? Qual é o testemunho que a nossa vida está dando diante de Satanás? Nós temos que permanecer íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, independente da circunstância, independente da situação. Que, mesmo mediante essa situação, saia da nossa boca o louvor de adoração a Deus, louvando e glorificando a Deus, porque Jó, aqui no capítulo 2, versículo 10, ele abençoou, ele louvou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. É isso. Temos que permanecer com o nosso caráter, com nossa integridade, nossa retidão, nosso temor a Deus e se desviando do mal, independente da circunstância, da situação, dos momentos. Permanecemos com as características que Deus inseriu em nós, sempre louvando e glorificando a Deus. Amém? Daí a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26, o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Dali também a bênção apostólica, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mantenha-se íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, para que o seu testemunho seja dado por Deus na face de Satanás. E o nome de Deus seja glorificado. Amém.